Sim, sim. Beleza. Então, eu vou hoje falar um pouquinho sobre clusterização, tá? Eu vou mudar um pouquinho a ordem do que eu vinha planejando, acho que vai fazer mais sentido. Eu vou falar de tudo que são problemas tradicionais, agora nesse comecinho. E então eu falei sobre fusão de dados, eu falei sobre lógica subjetiva, né? Problema das redes de confiança. Vou falar um pouquinho mais sobre clusterização, roteamento, vou falar mais sobre segurança mais para o final. E aí eu vou falar sobre Time Machine Learning, porque aí a gente pode tentar até fazer até um exemplo um pouco mais prático também. Tá? Então, o que vocês estão vendo hoje, que eu vou usar como plano de fundo para falar sobre clusterização, foi a dissertação de mestrado de um aluno meu, que foi o Elton Costa. E eu vou falar sobre a questão da clusterização, porque ele é um problema que, apesar de constante, ele mudou bastante ao longo dos anos por causa da questão do compartilhamento de recursos. Então, vamos lá. Então, o Elton, ele propôs esse algoritmo Kamal, e o que é interessante que a gente vai ver hoje é que não só a caracterização do problema de clusterização, sobre o que é isso, mas o que eu quero que vocês prestem um pouco de atenção é nos experimentos, como fazer um experimento em OT. A parte experimental do Elton foi muito bem executada. O texto eu não gostei tanto, a gente teve pouco tempo para trabalhar, mas a parte experimental foi muito legal. Então vamos lá. Então, a ideia, né, do que o Elton fez é tipo assim, na época a gente não trabalhou só numa das camadas da IoT, a gente trabalhou só com a rede de sensores sem fio, que é a nossa camada de coleta, né, usando as mesmas questões que a gente tinha sempre, né, os dispositivos sensores de baixo custo, limitados em termos de energia, memória e capacidade de processamento, com comunicação sem fio via rádio e capacidade de monitorar o ambiente com um ou mais pontos de saída da rede no nosso ouvidor. E vocês têm que entender o seguinte, né? Conforme vocês vão ler a literatura de IoT e de rede de sensores, elas se confundem muito, principalmente entre períodos de 2010 a 2015, tá? Antes de 2010 é mais comum você ver redes de sensores do que IoT. Entre 2010 e 2015 existe uma transição. De 2015 para agora a gente vai ver muito mais trabalhos em IoT do que redes de sensores sem fio. Ou você vai ver trabalhos de redes de sensores sem fio embutidos dentro do conceito de IoT, tá? E dentro do cenário de sensores, né, o que a gente chama de sync node, ou nó sorvedouro, na tradução mais tradicional para português, o que eu acho um nome muito ruim, seria o que a gente vai pensar como edge node, fog node, dentro do cenário de IoT, tá bom? Então, na verdade, o papel arquitetural é o mesmo, ele é um gateway entre a tua rede de sensoriamento e a tua rede externa, tá? Lembrando que Edge Node vai ser relacionado muito ao RPL, muito a essa questão da borda da rede mesmo, na questão do roteamento, Fog Node sendo naquela questão de que vai ser o elemento de processamento. Então, a relação entre Edge e Node diz em relação ao papel lógico que está ocupando, não necessariamente ao hardware físico que está sendo feito. Então, na verdade, o Sync Node evolui com esse papel de gateway para uma entidade externa, né? E nesse momento, em 2015, a gente mostra o seguinte, para que a rede tenha... A maior parte dos trabalhos antes de 2015 pensava o seguinte, olha, eu tenho um Sync Node, a minha rede tem um nó externo, tanto de coleta como envio de informação, só que nesse momento a gente pensa o seguinte, olha, isso não faz sentido, a gente deveria ter mais de um ponto de saída da rede, e é isso com que o Elton começa a se preocupar. Então, na verdade, eu vou ter diversas aplicações, né, como monitoramento estrutural, habitat, vigilância, que podem estar em regiões isoladas, remotas e de difícil acesso, onde a manutenção e reposição é inviável e a necessidade de operar de forma autônoma. Ou seja, assim, se eu estou fazendo uma smart home, né, existem poucos motivos de por que eu não poderia trocar a bateria ou porque eu não poderia alimentar um sensor na rede elétrica, tá? Então, esse é um ponto central das aplicações que a gente tem que pensar em cidade inteligente. Eu tenho que pensar o seguinte, por exemplo, uma aplicação do campo é muito diferente de uma aplicação da cidade, né? E aí, claro, levando aquele conceito de indústria 4.0, onde eu penso a sociedade como um processo, tanto o campo quanto a cidade fazem parte do conceito de cidade inteligente.
Mas o cenário do campo, o cenário físico do campo, o cenário físico da cidade são intrinsecamente diferentes. Ou seja, se eu vou botar um sensor numa fazenda, como foi o caso que eu mostrei, daquela construção de uma aplicação IoT do início ao fim, e o caso da sala que eu falei na aula passada, né, eles têm requisitos muito diferentes. Então, o caso do Elton é o seguinte: o Elton ele trabalha para a Marinha, num cargo muito interessante que é o tecnologista. Né? Vocês sabem o que um tecnologista faz? Silêncio constrangedor. Pode botar aqui no chat, pessoal, se vocês sabem ou se vocês não sabem. Não sei não. Obrigado, Luiz. Obrigado. Né? Ele pensa em tecnologias para inovação. O tecnologista, pessoal, ele seria o mais próximo de um cientista que a gente tem dentro das carreiras públicas. Ele é um cara que ele não é necessariamente um analista, ele não está lá para fazer software necessariamente, mas para buscar inovação, Diego, mas para buscar soluções dentro de um cenário específico. Então, o IPQM, que é o Instituto de Pesquisa da Marinha, tem esse cargo de tecnologista. Né? Ele seria o Research Associate que você teria dentro das universidades lá fora, tá? Ele não necessariamente precisa dar aula, mas ele poderia, por exemplo, dar aula em pós-graduação. Se eu não me engano, a Marinha tem um programa de pós-graduação interno deles. Então, isso também é uma opção de cargo para vocês que vão sair da universidade. Você pode ter um cargo na iniciativa privada, trabalhando com pesquisa, você pode ter um cargo dentro de uma universidade atuando como docente, mas também existe o cargo de tecnologista, que alguns órgãos públicos contratam. Tá bom? Então, ele é um tecnologista e a especialidade do Elton era trabalhar com radares para a Marinha, tá? Então, só que o radar é em alto mar, em boias, esse tipo de questão, tá? Então, o principal desafio do Elton, você vai ver aqui que ele botou na figurinha, né, um barco, um avião, seria o seguinte: olha, eu estou num cenário onde a manutenção e reposição das minhas baterias é inviável, eu tenho uma necessidade de operar de forma autônoma, então eu tenho que estender o tempo de vida da rede. E aqui é uma extensão real, né? E, ao mesmo tempo, né, nesse cenário de 2010 para 2015, surge o que a gente chama de redes de sensores compartilhadas, né, que vão dar origem à nossa infraestrutura como IoT, a nossa infraestrutura de IoT. Ou seja, eu não tenho mais uma infraestrutura de sensores que, ao longo dos anos, ela é única para uma única aplicação. Para vocês terem noção, quando as redes de sensores surgem em 2000 e poucos, na verdade, em 95 já se falava sobre isso, mas quando as primeiras realizações surgem, elas são redes que elas são monoaplicação e monounidade de sensoriamento, ou seja, só tem uma aplicação rodando e ela coleta só um tipo de dado, não tem processamento da rede. As redes são passivas. Elas evoluem para um modelo que eu tenho mais de uma unidade de sensoriamento, né? Ou seja, isso também causa confusão, porque ela nasce como rede de sensores. Aí o que o sensor está sensoriando? O sensor é um sensor de temperatura? Não. Inicialmente sim, mas depois ele se torna um sensor lógico, onde eu tenho várias unidades de sensoriamento. Então, uma unidade sensora poderia sensoriar mais de um tipo de variável ao mesmo tempo. E aí, ao mesmo tempo, só que isso para uma única aplicação. Então, você evolui para um modelo onde tem várias aplicações, e aí você tem uma infraestrutura compartilhada, onde cada nó da rede pode atender mais de uma aplicação. E atender várias aplicações quer dizer que eu estou atendendo a várias aplicações, agentes, usuários simultâneos, várias necessidades. Só que isso implica em mais mensagens, mais processamento, mais consumo de memória, mais aquisição de dados, sem que a tecnologia de baterias tenha evoluído junto. Isso vai levar ao problema da evolução do consumo de energia. Então, eu tenho uma quantidade de técnicas que eu posso usar para estender o tempo de vida de uma rede sensor. Né? Eu posso reduzir o número de transmissões, que é o caso, por exemplo, de difusão de dados. Eu posso reduzir a quantidade de dados a transmitir, eu posso estar usando um filtro. Eu posso reduzir a quantidade de nós ativos, ou seja, eu posso fazer um rodízio dos nós que vão estar ativos coletando os dados, mas isso diminui a qualidade de serviço, né? Então, considerando que eu tenho que ter qualidade de serviço e conectividade da rede, uma possível conjunto de soluções são os algoritmos de clusterização. Isso aqui é bastante importante, né? Os algoritmos de clusterização, eles vão ter necessariamente uma arquitetura hierárquica, né, onde eu vou ter dois papéis, os nós membros e os nós líderes, tá? Onde os nós membros, eles normalmente são nós sensores, coletadores de dados, e os nós líderes, ou CH ou cluster head, vão ser capazes de
ter algum nível de processamento. Então, existem dois tipos de algoritmos de clusterização. A clusterização plana, onde esses caras, os nós são iguais e eles trocam de papel frequentemente, e a clusterização hierárquica, onde os papéis se mantêm mais ou menos estáticos ao longo do tempo, né? Então, essa arquitetura hierárquica vai habilitar balanceamento de carga, garantir escalabilidade. Balanceamento de carga por quê? Porque o líder de cluster vai funcionar de uma forma muito parecida com o mestre do Bluetooth. Ele vai ser o cara por qual todas as mensagens vão passar e ele vai habilitar quais nós vamos coletar em cada momento do tempo. Nota que tem uma necessidade de sincronização, né? E a sincronização é um desafio em rede de sensores, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas há uma necessidade de sincronização. Ao mesmo tempo, eu vou ter a garantia da escalabilidade, né? Porque eu vou poder controlar quem está enviando mensagem quando. Então, isso me dá a capacidade de eu ampliar o número de nós na rede, e o que, consequentemente, aumenta o tempo de vida da rede, né? E aí vem uma questão que é um pouco delicada, que eu quero que vocês pensem em casa. Existe uma diferença entre o tempo de vida do nó e do tempo de vida da rede, tá? Então pode ser que você tenha uma rede cujos nós eles duram muito tempo, mas a arquitetura deles faz, por exemplo, que o tempo de vida da rede seja ruim. Cláudio, como assim? Imagina uma rede, se imaginar a rede como um grafo, imagina que a rede é uma clique, né? Ou seja, eu tenho alguns nós que são nós ponte e que ligam. Se esses nós morrem, você perde conectividade. Então o tempo de vida da rede é baixo. Então você tem sempre que estar analisando essa relação de como a sua arquitetura se comporta, tá? Eu posso, dentro do Cluster Head, fazer fusão e agregação de dados, dando suporte a múltiplas aplicações, né? Então, um objetivo, né, que o Elton tinha era fazer um algoritmo de clusterização para múltiplas aplicações, porque os algoritmos tradicionais da literatura, como o LIT, que vai ser a leitura da semana, o Pegasus e outros, eles eram baseados no princípio de que você simplesmente estava coletando os dados e jogando para cima, né? Nota, né? Eu tô no slide 8, Amanda. Não, ok. Eu tive a impressão de que não tinha passado, mas aí depois ele passou. Não, eu tô falando. Eu hoje tô livre e tô falando. Né? Eu tô falando sobre esses algoritmos. Qual é a grande questão? Se você pega um cara hardcore de rede de sensores, a galera confunde muito algoritmos de clusterização, né, com algoritmos de roteamento. Inclusive o LIT, no próprio paper dele, que é um paper de 2000, para vocês terem noção do quanto tempo a gente discute sobre isso, o LIT ele é considerado um algoritmo de roteamento, porque na verdade é um roteamento hierárquico, no qual os nós membros mandam dado para o líder de cluster, e o líder de cluster é que vai mandar para o sync node. Então ele não é nem considerado um algoritmo de clusterização. Ele é cluster porque forma grupos, mas ele é roteamento em outra questão. Então, a gente produziu um algoritmo chamado, alguns anos atrás, o SLIT. O SLIT era uma extensão do LIT, né? Só que para múltiplas aplicações. Eu fazia um conjunto de redes virtuais. Foi um projeto final, foi bem interessante, a gente até publicou numa conferência pequena, mas o aluno em questão que publicou durante a defesa do projeto final, eu convidei alguém que era meio hardcore de rede de sensores, e a pessoa falou, não, isso aqui é um algoritmo de roteamento. Mas a literatura trata como clusterização. Então vocês têm que ter um pouco de cuidado quando vocês forem procurar papers sobre clusterização, de entender, né, que clusterização diz respeito ao agrupamento de nós. Tá? É bem no clustering que vocês vão ver em machine learning. A ideia é a mesma, agrupar nós com características similares. Mas a atividade que o tráfego faz dentro do cluster, é claro que é uma atividade de roteamento. Então tem que tomar muito cuidado, até para quem for fazer uma revisão sistemática, uma revisão da literatura, isso não é óbvio, isso não é trivial. Tá? Então é só uma questão de dar uma olhada. Então, o que o Elton queria era agrupar de acordo com os interesses da aplicação, né, fazendo agrupamentos com base nesses requisitos e que fosse energeticamente eficiente, justamente porque ele estava preocupado com esse cenário do consumo de energia. Então aí vocês vão falar, pô, Cláudio, mas isso então não faz sentido dentro de um cenário onde eu tenho energia abundante? Cara, se você está num cenário que você tem energia abundante, ou a tua preocupação é o processo de tomada de decisão, então aí você pode fazer uma arquitetura própria, como a gente viu em fusão de dados,
Ou então, você vai usar um algoritmo de roteamento tradicional, tipo RPL, e vai mandar para o FogNode, né? É claro que tudo que você puder mandar para o FogNode é sempre melhor, em termos de capacidade de decisão. As decisões que você vai tomar em network, né, ou seja, dentro da rede, quando você faz aquela questão de TinyML, que eu tenho batido nessa tecla constantemente, são as decisões que você precisa de uma resposta rápida, né, de tempo real, ou então que, né, tipo assim, mandar as mensagens e fazer o deplete da bateria mais rápido do que você fazer a tomar a decisão. Então, esse trade-off, a justificativa de algo sem network, ela precisa ser muito, muito intensa. No caso aqui do Elton, vai ter essa justificativa da dificuldade de chegar. Então, a proposta é o CAMAL, a Clustering Algorithm for Multiple Applications in WSUN, né? Wireless Sensor and Actuator Networks. Essa questão do A dentro das redes de sensores era muito importante. O actuator, ou atuador, ele é o elemento dentro da rede de sensores que ele vai manifestar interesse dentro do ambiente. Ou seja, no caso do incêndio, é ligar um sprinkler, no caso de uma porta inteligente, é abrir a porta, ligar um relé, esse tipo de coisa, tá bom? Então tem na literatura essa diferença. Então a galera começa a fazer variações. Então é uma zona. Então, em geral, o termo WSN vai levar IoT, mas dentro de WSN você vai ter WSUN, você wireless, vai ter SSUN, SSN e afins. Pode falar, Luiz. Professor, pelo que eu entendi, então, a proposta é a gente, dentre outras coisas, também minimizar a energia que a gente está minimizando a transmissão de dados, né? Exato. Você está jogando tudo para o cluster head para ele tomar uma decisão. Ao invés de você saltar em vários nós da rede, você saltaria para o cluster head, ele economizaria ou tomaria um primeiro nível de decisão e aí mandaria para frente. Mas isso não está relacionado também com fusão de dados? Porque, para mim, parece que, por enquanto... Normalmente, você vai usar o cluster head para você fazer uma fusão de dados. Ah, tá. Só que não é obrigatório, entendeu? É isso que eu quero deixar claro. Você pode não fazer. Entendi. Mas o ideal é que normalmente você faça. Mas a pergunta é excelente. Inclusive, na aula que vem eu vou mostrar para vocês o mesmo problema, só que do ponto de vista do roteamento, que na verdade o que a gente faz no cluster head, que é um cluster head, mas a gente vai chamar de outra coisa, é um processo de fusão de dados. Tá? Mas a ideia é justamente essa, que você minimize, faça a fusão no cluster head e siga para frente. Só que aí, dentro da fusão, normalmente associada à clusterização, vai estar uma fusão de baixo nível, simplesmente vendo os dados dos sensores. O que esses outros trabalhos argumentam, não. Você pode ter um processo de decisão de roteamento que ele é bayesiano, que ele é baseado em algum outro critério, tá? Como, por exemplo, a potência de sinal, os desvios do seu roteamento, tá? Então, a ideia é que eu fosse agrupar nós apenas que fossem localizados na região de interesse. Isso também é uma diferença para a literatura tradicional, porque, na verdade, a maior parte dos processos assume o seguinte, que você só pode clusterizar coisas que estão dentro de uma área, todo mundo está sempre ao alcance de um cluster head ou de um gateway, e numa área remota isso não é verdade, né? E é claro que você só vai clusterizar os nós que vão possuir as unidades de sensoramento requeridas. Por exemplo, se você quer verificar uma aplicação de temperatura de incêndio, você não vai querer ver um sensor de controle de luminosidade. Né? Você vai querer buscar os sensores que só tem, né? Ou então, para ver se a tua região está cheia de água, você não vai querer ver um sensor de presença. Então, tem essas coisas. E a ideia é que se eu tenho mais de uma aplicação, aplicações podem ter dados de coleta comuns. Mais de uma aplicação pode ter interesse em dados de temperatura. Então, na verdade, eu tenho que clusterizar, minimizando as redundâncias de monitoramento. Ou seja, se com o mesmo conjunto de dados eu conseguir coletar para 4, 5 aplicações, isso é vantagem. Claro, aí o que vocês têm que estar pensando comigo? Assim, Carlos, mas se eu tiver muitas aplicações, eu estou coletando para tudo sempre. Verdade. Com certeza. Se você tiver muitas aplicações, você vai estar coletando para tudo sempre. Né? Então, na verdade, você tem um trade-off aí, qual seria um número ideal de aplicações. Então, o canal você vai trabalhar com 3 fases, uma setup, a chegada e a saída da aplicação. Né?
onde a fase de setup vai fazer preenchimento das estruturas de dados padrão que ele vai ter, que a gente vai falar, e um algoritmo de sincronização, né? A chegada vai verificar a aptidão, que a gente vai ver o que significa, vai fazer a seleção do papel, se o cara vai ser cluster head ou cluster member, a associação a um cluster e a coleta e transmissão de dados. Então a ideia é que chega uma aplicação na rede, o cluster head vai verificar o seguinte: se existe, né, uma aptidão para o cara monitorar essa aplicação. Se o cara não está apto, acabou aqui o algoritmo. Se o cara está apto, eu vou selecionar o papel, né? E aí esse papel é muito parecido com a questão do Bluetooth. Alguém vai se anunciar como líder, ele vai criar um score, a gente vai ver como é que esse score é feito, mas ele pode ser baseado na energia que o cara tem, pode ser baseado na capacidade de processamento, pode ser baseado na potência de sinal, se ele está numa área que é ou não ruidosa, e os nós vão trocar entre eles quem é o melhor candidato a líder, né? E isso é interessante porque uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: em IoT, os nós são extremamente heterogêneos. E essa heterogeneidade é que vai gerar complicações. Então, na verdade, você tem que ter uma forma de pensar os nós como se fossem uma coisa única. E aí você dá um score de qualidade para esse cara, né? Então, uma forma de... Inclusive, esse score vai ser útil para fazer com que a gente possa fazer o rodízio de nós sensores, tá bom? Uma vez que eu escolhi o meu papel, eu vou me associar ao meu líder de cluster e aí eu vou entrar o processo de coleta de dados. Isso aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? Esse processo de coleta vai seguir de uma agregação, de uma fusão de dados, como o Luiz bem colocou, e uma vez que esse dado está agregado, eu vou mandar isso para o nosso servidor e para as aplicações. Então, né, na fase de aptidão, o que eu tenho que verificar? Se o cara está na minha área de interesse e se possui pelo menos uma das unidades de sensoramento que eu tenho interesse. Quanto mais unidade de sensoramento, melhor tá? Então aqui a gente mapeou uma região, se eu não me engano foi na Baía de Guanabara, isso é um experimento simulado, tá? E a gente começou a verificar 2 ou 3 aplicações de radares para garantir que a gente conseguiria mapear quais são os sensores mais adequados dentro da área de interesse que eu quero mapear. Ou seja, eu tenho uma área que é muito maior do que o interesse de uma determinada aplicação, então não faz sentido eu clusterizar todo mundo, eu posso deixar os outros nós dormindo. Né? Na questão da seleção de papel, o Elton, no caso, escolheu uma função que era baseada no número de vizinhos e na energia residual. Quanto mais vizinhos, mais sentido fazia para o cara ser cluster head, né? Quanto mais energia, mais sentido para ser cluster head. E todo mundo que não fosse cluster head ia ser cluster member. Mas é fácil de ver, né, que essa não é a única opção. Você pode trabalhar com quem tem maior capacidade de processamento. Você pode trabalhar com quem tem mais de uma interface de rede. Então, existem outras questões. Tá? Então, se você decidir por clusterizar dentro de uma rede que é alimentada por energia elétrica, por N questões, porque você acha que a clusterização vai te dar um tempo de resposta menor dentro da rede, então você pode fazer isso. Só que isso que você está fazendo, né, vai ter que estar sempre associado ao teu problema. No caso do Elton, a gente usou energia. Tá? Associação ao líder, né? Eu vou pegar a RSSI. RSSI vem do conceito de Received Signal Strength Indicator. O indicador da potência de sinal recebida. Tá? Ou seja, o quão bem eu consigo receber o sinal da minha rede. Então, eu vou me escolher assim, se eu estou no alcance de mais de um cluster head, eu vou escolher o cluster head com que eu tenho melhor potência de sinal. E por que eu vou fazer isso? Porque se eu escolho o cara que tem melhor potência de sinal, eu tenho uma tendência a estar menos o quê? Menos suscetível a interferência. Né? Principalmente em meios isolados, isso acaba sendo muito importante. Porque quanto menos interferência eu tenho, menos perda de pacote eu tenho, tá? Eu já vou chegar lá, Diego. Vai ficar claro nos experimentos. Menos perda de pacote, menos retransmissão vou precisar fazer. Tá?
E aí, se eu chego, aí todos os outros vão receber o same join, né, a resposta. Então, no ciclo de coleta de dados, eu vou verificar o seguinte, eu tenho aplicações diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho aplicação de incêndio numa estação, eu tenho aplicação de verificação se um barco está chegando ou não, que eu tenho diferentes sensores envolvidos, né? Cada sensor vai possuir sua própria taxa de coleta, ou seja, alguns sensores vão ser 5 coletas por segundo, outros sensores vão ser uma coleta a cada 5 minutos. E, às vezes, do mesma forma de aplicação, do mesmo tipo de dado. Então, ao invés de eu pegar, tipo, por exemplo, assim, se eu tenho um sensor de temperatura e coleta um dado a cada 5 minutos e outro coleta 5 dados por minuto, por que eu não pego só uma coleta ao invés de acionar o sensor 2 vezes? Por mais que essa economia seja uma pequena economia, a soma de muitas economias pode fazer muita diferença. E esse ciclo do ciclo de operação, ele é repetido sequencialmente. Então, conforme a aplicação sai, né, da rede, ou seja, ela deixa de ser atendida, eu vou ter que recalcular lá os clusters para poder fazer revisão das taxas, né, das chegadas da aplicação e encerrar o cluster caso surja uma necessidade. Então, já para responder a tua questão, Diego, olha só, a gente pensou num cenário que eu teria 100 nós distribuídos aleatoriamente, numa área de 100 metros de 100 por 100, né, falando de 10 mil metros quadrados, um nosso sorvetor na posição 100, 0, tá? E uma plataforma que a gente usou sensores da Oracle, que era o Sunspot, que tinham 2 unidades dentre 5 possíveis, que era temperatura, luminosidade, pressão e umidade. Por que a gente usou esses? Porque é o que vinha direto no Sunspot. Mas é uma energética de meio joule. E a aplicação que a gente selecionou, as aplicações que a gente selecionou, a gente começou numa aplicação de monitoramento de condições ambientais, de aplicação meteorológica na época, tá? Mas depois, nos experimentos de larga escala, a gente usou aplicações aleatórias. Vou explicar o que isso quer dizer. Então, a ideia, basicamente, eu vou usar esse tipo de clusterização quando eu tenho uma série de aplicações que comumente usam a mesma interface, tá? Então, eu quero economizar nessas coletas de interface. Eu quero economizar o seguinte, que uma aplicação que, no caso do controle de incêndio e controle de ar-condicionado, eu colete temperatura uma única vez e, na verdade, eu use a minha rede de sensores como um banco de dados distribuído para servir as aplicações. Entendeu, Diego? Então, na verdade, sim, o que a clusterização faz é enriquecer o conjunto de dados que eu coleto para prestar para as aplicações. E aí entra a pergunta do que o Luiz tinha feito. Tá, beleza, então esse cluster head, na verdade, joga lá para o gateway, mas depois eu posso ter feito uma aplicação de fusão de dados justamente para melhorar o dado, com certeza. Então agora imagina a seguinte situação. Agora pensando do ponto de vista da pilha do Six-Low-Pan. Eu fiz esse protocolo, que é um protocolo de aplicação, para melhorar a minha arquitetura, que eu estou rodando dados via RPL, mas eu faço o announcement desse dado do cluster head via COPE. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a minha infraestrutura não é mais uma coleta, ela é um recurso. E esse recurso, né, é que eu estou provendo para fora da rede. Então, por exemplo, no caso lá do Sene Palma, que a gente viu, né, umas 2 aulas atrás, eu acho, eu coleto o dado da rede, aqueles pontos em cada um dos acres, eles vão, né, vou coletar dados de variação ambiental, dado do solo, eu vou somar esses dados, posso usar o centro, aquele sensor especial do centro do Acre para realizar um procedimento de fusão de dados, que é justamente o que a Alejandra fazia, para mandar para fora da minha rede um recurso mais rico. E aí eu tenho essa sobreposição. Em cada uma das camadas, um nível de riqueza. Em cada uma das camadas, um nível de aplicação. Ficou mais claro, Diego? Pergunta o que você tiver em dúvida. Então, né? Então, os experimentos, eles têm assim... E aí entra uma questão que eu sou muito chato, e se eu estiver na banca de vocês, eu vou ser muito chato, tá? Os experimentos, eles têm que provar as coisas que você prometeu, tá? Então, assim, se você... Lembra daquela primeira aula que eu fiz com vocês, que eu rascunhei qual era a estrutura de um trabalho acadêmico? Então, a parte dos experimentos é uma coisa que vocês têm que começar a se preocupar justamente para o trabalho final do curso. Então, essa semana eu vou botar para vocês os 3 últimos trabalhos do curso, tá?
que vai ser o trabalho do MQTT, vai ser um trabalhinho sobre, né, clusterização, e vai ser um trabalhinho, e o trabalho final, que aí a gente acha que fecha com 4 trabalhos, 4, 5 trabalhinhos, e aí eu vou dar para vocês um prazo bastante grande para vocês cumprirem, tá bom? E é isso que a gente vai fechar, porque aí o curso não é um curso muito extenso, e vocês não precisam sofrer dores do inferno, tá? Ainda mais nesse período. Então eu prometi o seguinte para vocês, olha, eu quero ampliar o tempo de vida da rede, eu quero clusterizar de forma certa, eu quero consumir menos energia. Então, na verdade, eu tenho que avaliar o consumo de recursos da rede em termos de memória, tá? Eu tenho que ver o overhead da transmissão, ou seja, usar o CAMAL é melhor do que não usar nada? Se eu economizo da rede, eu aumento a duração da minha rede usando o CAMAL do que não usando nada? E o final, né? Será que eu contribuo mesmo para a literatura? Se eu comparar o CAMAL com outros trabalhos, o meu resultado é melhor? Então, a primeira coisa que você vai trabalhar com qualquer projeto de IoT é o seguinte: memória. Eu ocupei a memória o suficiente da minha rede, do meu sensor? Ou seja, por que isso é importante? Porque isso tem que tornar o teu projeto que a gente chama de feasible, ou seja, praticável. Não adianta você ter o melhor algoritmo do mundo, e essa é a questão do Tiny Machine Learning. Eu vou botar para vocês o link hoje, para vocês darem uma olhada no registro do livro. Os 6 primeiros capítulos do Tiny ML Book, eles são gratuitos, inclusive eu estou mandando uma mensagem para o autor, para ver se ele dá uma palhinha para a gente de alguma forma. Eu acredito que não, né? Mas perguntar não ofende. Mas... Então, no caso do Elton, para fazer o CAMAL dentro do nosso sensor dele, ele ocupou 64K. E ocupar 64K foi muito bom, porque tinha 7.200 KB de memória flash. Então, ele ocupou pouquíssimo, sobrou espaço para ele fazer as aplicações. Em termos de memória RAM, quanto mais aumentava o número de aplicações, é claro que mais dados ele ocupava, mas assim ele ocupou 25% da memória RAM, né, conforme aumentava o número de dados. Agora, ao avaliar o overhead da transmissão, você nota o seguinte, né? O CAMAL estava dividido em pacotes de controle, né, que eram os pacotes para formar a rede, e os pacotes de dados, que são os pacotes de coleta, e conforme aumenta o número de aplicações, vai aumentar também o número de dados. Mas olha interessante como o CAMAL gerou uma curva assintótica. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais aplicações eu tivesse, mais unidades de sensoriamento comum eu teria. Então, chegava um momento que se eu tenho uma quantidade finita de unidades de sensoriamento, é finito a quantidade de coleta que eu preciso fazer. Tá? Então, isso foi muito interessante do CAMAL, mostrou o seguinte, né, que na questão da escalabilidade ele escalava, por mais que lá no topo isso fosse ruim. Tá? E o tempo de vida é aquela coisa. Isso aí em meses. Então, a gente rodou o CAMAL por 30 meses. E funcionaria em 30 meses dentro da unidade de sensoramento que a gente tinha. Então, conforme, né, aumentava o número de aplicações, é claro que o tempo de vida diminuía. Mas o tempo de vida dele diminuía de uma forma linear, o que é muito melhor do que o esperado. Então, a gente comparou o CAMAL com outras 2 aplicações. Uma é o SLIT, que é o Shared Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy, que é a variação do LIT, que esse é o algoritmo tradicional da literatura. Mas para múltiplas aplicações, o SCCH, o Set Configurable Clustering Mechanism, que também é um mecanismo de múltiplas aplicações. Tá? E o tempo de vida, você vê que, por exemplo, no SCCH, ele cai muito rápido, né? Ele começa bem e depois ele cai rápido. A mesma coisa acontece com o SLIT, só que o CAMAL vai se manter numa queda um pouco menos acentuada, justamente porque ele compartilha a infraestrutura de monitoramento. E aqui mostra a distribuição geográfica dos agrupamentos depois de uma rodada. Então, o SCH ele diz, parte do pressuposto, que se você dividir os nós de forma igualitária, você vai ter um tempo de vida melhor. O SLIT diz o seguinte, que isso não faz sentido se você não distribuir de acordo com os recursos, né? Mas o que o CAMAL diz é o seguinte, olha, na verdade não é bem isso não. Você tem que fazer um misto dos dois. Você tem que ocupar o máximo da rede possível, porque quanto mais nós você ocupar dentro da tua área de interesse, melhor é a troca dos papéis, né? E além disso,
né, você tem que se preocupar também com os seus algoritmos de clusterização. Ou seja, o Kamal consegue, da mesma forma que o SCSH, dado aquela questão de buscar os papéis ou os nós líderes de cluster com maior número de vizinhos, ocupar melhor a rede, ao mesmo tempo que consegue trocar dados melhores. Então, na verdade, o que o Kamal fazia é um algoritmo que ele é hierárquico, no sentido que ele tem um cluster head e um cluster member muito bem definidos, descentralizado, porque os próprios nós podem tomar a decisão quem é cluster head e cluster member, e nisso não é tradicional, tá? Isso acontece que em vários algoritmos de clusterização essa decisão vem de fora da rede, o que não é muito esperto, porque não leva em consideração a flexibilidade, a vicissitude da rede. E é voltado para múltiplas aplicações, onde teve uma economia crescente em termos de mensagens enviadas e tempo de vida, né? Com baixo consumo de memória flash e de memória RAM, e uma duração superior ao SLIT e ao SCCH com qualquer número de aplicações, né? Esse artigo, ele publicou um artigo no ICSNC, né, que foi em Barcelona, em 2015, né? E os trabalhos futuros que o Elton não conseguiu trabalhar, que a gente está trabalhando com outro aluno, né, é a decisão sobre o melhor ponto de saída da rede, ou seja, se eu tenho vários sync nodes, a gente tratou os sync nodes de forma igualitária, isso não é uma verdade. E como é que a gente podia melhorar aquela função aquela função objetiva que a gente trabalhava, que o Elton usou o número de vizinhos e usou energia residual, mas eu posso ter um node de B, um cluster size, ou seja, existem mecanismos de redes sociais que podem ser utilizados para algoritmos de clusterização que façam mais sentido dentro de aplicações. Pode não fazer sentido dentro de aplicações dentro de áreas remotas, mas pode fazer sentido dentro de aplicações de uma cidade inteligente. Então, imagina o seguinte, né, para vocês terem muita noção. Eu estou com uma camisa que ela sensoria sinais vitais de um paciente. Isso pode ser muito interessante no caso de idosos, né? Então, conforme o idoso se movimenta, ele vai migrando entre clusters. Só que a camisa provê um conjunto de aplicações e eu tenho outras aplicações que são sensores do ambiente, que a soma dessas aplicações vai dar uma resposta melhor. Então, batimentos cardíacos acelerados, né? Aumento da temperatura corporal de um idoso, se batido com aumento da temperatura do ambiente, pode significar o seguinte, olha, melhor ligar o ar-condicionado porque esse idoso vai passar mal. Então, essa soma de dados, essa soma, né, de informações, essa soma de dados de sensores que são parecidos, mas que tem, é que dão o tchan da clusterização, tá? Então, o Elton queria trabalhar com diferentes plataformas de sensores, né, plataformas heterogêneas. Ele trabalhou só com Sunspot, ele foi heterogêneo em termos de unidade de sensoriamento, mas ele queria trabalhar com outras plataformas, ou seja, tem Raspberry Pi, tem Multirunners, tem Arduinos, né? E nesse ambiente que é completamente diferente, completamente descentralizado, como lidar com isso? Como verificar essa diferença protocolar? Como verificar essa diferença do consumo? Porque, inclusive, em termos de consumo, essas aplicações consomem diferente. Em termos de consumo, essas aplicações trabalham de forma distinta. Então, como lidar com essas diferenças de aplicações, né, dentro de hardwares diferentes, né? Hardwares diferentes têm potências de sinal diferentes, têm potência de antena diferente, e no ambiente real isso é muito, muito interessante. Isso é muito trabalhado, é muito bem trabalhado. Então, né, se a gente for parar para analisar todo esse trabalho que o Elton teve, esse trabalho, né, de diferentes aplicações, esse trabalho com um algoritmo de classificação maior, ele vem para tentar organizar a nossa infraestrutura em termos de comunalidades. Essa comunalidade que é espacial, ou seja, quais aplicações eu vou coletar e para quê, ele tem que ser ciente das aplicações que estão lá, e depois eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês que eles são não cientes do contexto da aplicação, e que isso tem vantagens e desvantagens dependendo do cenário, tá? E que a economia de energia faz com que o tempo de vida dure. Então, talvez dentro do cenário de cidade, o tempo de vida como o Elton fez não faça sentido. No cenário dele, que era o mar, fazia bastante sentido. Mas se vocês fossem parar para pensar, por exemplo, dentro daquele cenário que a gente tinha do prédio, o que faria sentido? Energia não, porque eu poderia estar ligado na tomada, mas faria sentido eu clusterizar para eu criar unidades únicas onde eu podia melhorar o meu processo de tomada de decisão.
unidades únicas, né? Unidades únicas é ótimo, mas sensores únicos onde eu poderia tomar essas minhas decisões. Ou mais do que isso, ao invés de eu ter aquele sensor, eu poderia rotacionar os papéis de tomador de decisão entre os meus sensores por vários motivos, né? Um motivo de você usar clusterização pode ser segurança. Ao rotacionar o papel do sensor que toma a decisão, é mais difícil para o atacante decidir qual sensor eu vou negar serviço. Tá? Ao mudar o papel do sensor, eu posso mudar o papel do líder de cluster de acordo com a região de interesse que eu quero monitorar. Então, por exemplo, se um incêndio começa numa determinada região da sala, eu vou querer botar mais sensores coletando dados próximo dessa região e menos sensores tomadores de decisão longe dessa região, porque caso um incêndio inicie e a tomada de decisão, né, não vai ficar comprometida justamente por causa da perda de nós sensores, e eu posso acionar os atuadores mais rápido, né? E aí, né, vem a questão do experimento, que é o que eu quero que vocês pensem. Quando eu faço uma proposta em IoT, eu tenho um objetivo. O tempo de vida da rede também. Eu tenho que balancear o consumo médio. Mas isso, Jansen, só no cenário que eu tenho uma bateria que eu não estou alimentado pela rede elétrica. Nesse caso, o tempo de vida da rede, balancear o consumo é muito importante, porque aumenta o tempo de vida médio. Mas uma coisa que vocês têm que se preocupar é o seguinte: quando eu faço uma promessa de uma aplicação, quando eu digo que a minha aplicação vai ser melhor em termos de A, B, C e D, quando eu for para a minha parte experimental, quando eu for para a parte, né, dos experimentos da minha dissertação, eu tenho que comprovar isso que eu falei. Eu preciso, com meus experimentos, comprovar o que eu falei na introdução. Ou então não falo. Ou então não falo. Né? Mas não promete. O que você prometeu na tua introdução, seja na sua dissertação, do seu artigo, do seu projeto final, você precisa entregar nos teus experimentos. Os seus experimentos precisam demonstrar aquilo que você falou. Se você prometeu com escalabilidade, que a tua aplicação é escalável, você tem que mostrar que ao aumentar o número de nós, a tua aplicação se mantém mais ou menos estável. Ou então, pelo menos, que ela cresce de uma forma razoável. Se você diz que a tua aplicação é passível de ser implementada em sensores, implementa num sensor e mostra. Que economiza energia, mostra que economiza energia. Se economiza energia, economiza em razão de alguma outra coisa. A pior coisa que pode acontecer num paper é você submeter um paper e o revisor dizer o seguinte: olha, mas tem outro trabalho que faz exatamente isso, faz isso melhor. Isso quer dizer que você não leu a literatura bem o bastante. Então, né, o trabalho do Elton vinha nessa pegada. Eu vou colocar a tese do Elton para vocês darem uma olhada. Vocês vão identificar que existem falhas na escrita, mas essas falhas na escrita são normais, acontecem. O trabalho dele foi aprovado. Deem uma olhada particularmente na seção de conceitos básicos, né? Olha, os experimentos foram muito bem feitos, tá? Mas os conceitos básicos também deles são bem interessantes, vocês terem essa questão da clusterização. E é claro que a gente usou o Sunspot, porque, gente, olha só, né? Eu vou ser muito sincero com vocês. A maior parte das aplicações de IoT lida com C, ou variações do C, ou Assembly, né? E você é muito mais produtivo usando linguagens como Java ou como Python. Então, muitas das vezes que vocês vão se ver em situações que vocês vão ter que tomar decisões dentro do teu rol de aplicações, porque o mestrado, o doutorado, ele tem tempo, ele tem prazo. Então, vocês têm que acabar, tá? E vocês têm que acabar o mestrado, o doutorado. Então, como vocês têm que acabar, vocês têm que tomar decisões que permitam vocês acabarem. Então, o Elton acabou usando o Sunspot, que é um sensor mais gordo, né? Justamente porque era mais fácil implementar isso em Java do que em C. O Sunspot usava Java, usava J2ME para aqueles de vocês que já tiveram o desprazer de trabalhar com J2ME. Mas, ainda assim, era muito rico, dava para fazer muita coisa. Aí tinha 1 mega de memória, 1 mega infinito. Né? E aí, tipo assim, mas não é sempre que isso vai ter. Tá? Por exemplo, o Vault Runner, que foi uma das tecnologias que eu comentei no último slide, ele usava Java ou C#. O MicroPython, né, roda Python. Então, hoje, vários meus alunos têm trabalhado com MicroPython justamente porque ele roda Python. Né, em uma biblioteca, né, e muitas das bibliotecas padrões do Python rodam no MicroPython. Inclusive, até hoje em dia, até o NumPy dentro do MicroPython. Para vocês terem noção de quão rico esse negócio é. Tá bom?
Então, é claro que a gente vai ver também coisas como TensorFlow Lite, TensorFlow Micro, e a gente vai mostrar isso mais para frente, fazer um exemplinho dessa biblioteca, tá? Então, o cenário de clusterização é esse, né? Então, basicamente, clusterização pode ser hierárquica, onde a rotação dos papéis ela não tem diferença. A clusterização pode ser plana quando a rotação não tem diferença, hierárquica, onde eu tenho claramente a diferença entre líder de cluster e cluster member, né, nó membro. O objetivo é ou organizar a rede ou economizar energia, tá? Tradicionalmente, para uma única aplicação, então surgem cada vez mais algoritmos de clusterização para múltiplas aplicações. Tomar cuidado que isso é confundido com roteamento, a gente vai ver mais sobre roteamento e os objetivos de roteamento dentro da rede de sensores na aula que vem. O algoritmo de roteamento hoje, padrão do 6LowPan, é o RPL, como a gente viu, e vocês podem agora, se vocês pegarem o trabalho do Elton e compararem com o RPL, vocês vão ver que o o RPL faz é clusterizar, mas clusteriza em função do endereçamento, tá? Então, dúvidas, traumas ou desilusões? Coisas que vocês queiram perguntar, curiosidades? Não? Então, beleza. Senhores, eu vou colocar bastante material para vocês darem uma lida, tá? João, vai depender da minha internet, depende mais dela do que de mim. Hoje eu vivo em função do YouTube, tá? Mas eu vou colocar sim, mas eu vou colocar também a dissertação do Elton para vocês darem uma olhada, para vocês começarem a olharem dissertações, olharem papers. Vocês têm que fazer isso desde o começo do mestrado e doutorado de vocês. Relaxa, João, fica de boas. E eu vou fazer um esforço para colocar assim. Vou até parar a gravação, que já joga direto no meu Google Drive, tá? Vou colocar